comentarista político da Bahia, jornalista Humberto Cedras. Oferecimento Jornal Folha do Estado, cedinho nas bancas. Assinaturas 3321-8181. Bom dia, Silvério Silva, Segundinho, Silvério Segundo, meus outros colegas aqui da equipe, a todos vocês, queridos amigos ouvintes. Pois é, agora esquentou mesmo. Não apenas em Feira de Santana, mas em toda a Bahia, o processo eleitoral visando as eleições do ano que vem já se acelera. O que nós temos observado é que aqui em Feira de Santana as pesquisas começam a serem divulgadas. As pesquisas não carecem nesse momento de registro, elas agem livremente e isso faz com que tenha pesquisa para todo gosto. Com esse todo gosto, eu não quero dizer que são pesquisas que são manipuláveis. Eu não tenho prova, não posso dizer isso. Mas são pesquisas feitas em determinados setores da cidade, onde, se for só naquele local, existe uma tendência. Se for excluído zona rural, outra tendência, e daí por diante. Mas, enfim, é o jogo da política que já começa de forma muito contundente. Aproveitando aí, eu quero dizer que, começando pelos pré-candidatos a vereador e depois para o cidadão, é comum que, na busca de elevar o nome do seu candidato, há um costume miserável no Brasil de se jogar lama no outro candidato. E aí você levanta diversas situações e aquilo que as pessoas acham que é o que mais denigra a imagem de um político é quando você diz que ele é um corrupto, que ele é um ladrão. Porque no Brasil, por falta de uma consciência política maior, as pessoas votam, uma boa parte, uma grande parte, votam pela paixão. E esquecem que deveriam ter outros requisitos que a paixão impede de ser visto para escolher um candidato. Infelizmente é assim. E o argumento que tem, mas rapaz, se você diz que o outro é corrupto e o seu candidato é corrupto, você não podia ter raiva do outro, já que você passa a mão neles. Não, mas todo mundo faz. É a resposta para tirar de cena a corrupção do candidato deles. Isso, em linhas gerais, é no Brasil todo, não é apenas numa cidade localizada ou numa região do país. É assim, se apaixona, acabou. Agora, o presidente que saiu, e eu dizia, olha, a gente só sabe se o candidato é corrupto depois que sai do governo. E eu dizia sempre aqui, espera um ano para ver o que é que vai acontecer. Está acontecendo agora, como aconteceu com Lula. Né? Como aconteceu com Fernando Henrique, que botava o nome dele, e aí vai nos municípios também, vai na mesma direção. Então eu chamo a atenção para os eleitores que tenham cuidado na hora de votar, que veja todos os quesitos e a extensão dele, observe com isenção se existem exageros ou não, se é perdoável o limite do erro cometido por um gestor, se mesmo assim merece o voto, mas avalie com base no outro. Se o outro tem um condicionante melhor para fazer com que o dinheiro na sua cidade, por exemplo, e agora são as eleições municipais que tomam conta, são eleições porque é legislativo e de executivo, você possa mensurar para que o dinheiro vote por o cidadão. Hoje, com esse clima da violência dado por conta do tráfico de drogas, e essa violência está incorporada na vida do cidadão que não tem nada a ver com a história, não é a reclamação pela segurança a maior. A maior reclamação do cidadão é pela saúde. Até a questão do emprego foi relevada. Então, se um gestor desvia dinheiro e tira da saúde, tira a vida das pessoas. Nós temos que ter a sensibilidade de que devemos sempre procurar elevar a qualidade de vida de um povo. E vem primeiro pela saúde, depois pela educação, que é diferente aqui, porque antes a educação é que deveria ser, como deve ser, o carro-chefe da evolução. E nós temos cidades doentes por falta de atendimento. Quando tem enfermeira não tem médico, quando tem médico não adianta ter enfermeira, porque a enfermeira não vai trabalhar no lugar do médico, e daí por diante.
Isso acontece em todas ou quase todas, para a gente ser um pouco cuidadoso, cidades brasileiras. Até porque se vier um sujeito valentão perguntar, e eu estou embutido nessa que não tem responsabilidade com a saúde, eu vou dizer, não, rapaz, você está naquelas que eu disse que é mais ou menos para preservar minha condição física, porque esse povo, quando erra, não quer que ninguém diga, fica de mal, está bem, mas ameaça, está mal. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, o eleitor, para que isso aconteça. Mas antes passa pelos candidatos, Silvério. Por que passa pelos candidatos a vereador? Escolha um candidato que você entenda que você não vai ser desprezado no término de uma eleição, que quando vai ter um governo, você é relegado a uma situação inferior, mesmo tendo sido candidato pedindo voto para o outro. Você é candidato, tem os votos, puxa o voto para o candidato a prefeito, ele depois te abandona na hora do que é natural, do que é legítimo, a divisão de cargos para governar com quem trabalhou para a eleição, dá um salário, um emprego e salário mínimo para uma pessoa que foi candidato, que pediu voto, que entrou em debates durante a campanha, e dá isso não é ajudar, isso é desprezar e relevar você para o chão, para o lixo, porque não lhe dá valor. Observe tudo isso, porque nos agrupamentos políticos tem sempre os beneficiados, que nem sempre são aqueles que trabalham, são aqueles que fazem parte do grupo, do compadrio, os amiguinhos, as pessoas mais ligadas, esquecendo de que a qualidade para escolher o gestor público é fundamental para uma boa gestão. Nós estamos num momento crucial, que devemos, estando numa encruzilhada, escolher um. O caminho pode ser o já conhecido, onde você teve dificuldades, ou um caminho novo que você tenta, que também pode não dar certo, é comum, mas tem que sempre tomar posições para que você possa ter a oportunidade de pensar numa cidade melhor. Isso vale para toda a cidade brasileira onde chegar esse comentário. As pessoas devem se impor, não se entregue ao primeiro candidato que vai pedir o voto a você, amigo candidato a vereador. Observe bem se você vai ser observado, porque senão você vai servir apenas de massa de encher para os objetivos apenas de uma pessoa ou de um diminuto grupo, o que não é interessante para uma sociedade justa, onde aqueles que trabalham tenham o merecimento devido. Nós temos que ter cuidado. Quando você vê um candidato a prefeito de qualquer cidade, ele vai dizer o seguinte, que você vai se manifestar como um candidato, o que eles vão dizer é o seguinte, tem a sua eleição, saia dali achando o seguinte, que você não tem tranquilidade, porque isso não vai acontecer. Quando diz que tem interesse, vai você pedir voto para ele, não é para você se eleger, porque já tem, geralmente, uma escala de que aqueles que estão ao lado deles durante um tempo já são de confiança e por isso não vai permitir abrir espaço para você. Essa é que é a dura realidade. Procure conversar com quem tem experiência, com quem tenha vivido as adversidades do esquecimento, porque é comum aqueles que se elegem, talvez pelo excesso de trabalho, por ser sozinhos e não terem gente de confiança ao seu lado, para usar quem foi que trabalhou dedicadamente a eles. E não colocando isso, usa o argumento do esquecimento para dizer por que não te protegeu. Procure quem já passou por diversos estágios. Gente independente que não se submete a nenhuma liderança política. Talvez até porque essas lideranças não são de vista da qualidade mesmo e do caráter, a sua confiança. Porque é duro você trabalhar com uma pessoa, se expor contra outras pessoas e depois cair no esquecimento e quando a gente vê uma cidade mal administrada, sem comunicação, cansada, sem comando e o prejuízo é para a sociedade. Acordem vocês, senhores candidatos a vereador, porque passa primeiro por vocês a escolha de quem vocês vão apoiar, porque vocês são líderes comunitários, conduzem votos e não se entregam dos braços como se tivessem rendidos, igual os filmes de cowboy, se é que alguém lembra ainda que assistiu. Mas deve se impor uma liderança, que a liderança maior precisa e que por isso deve dar um maior valor a vocês. Eu quero dizer que me disponho
a conversar com qualquer candidato, não para induzir tomada de posição, mas para esclarecer como é, para que depois da eleição vocês não se decepcionem com política e abandonem essa política, porque ele é de procurar o melhor para a cidade e também melhor para as suas vidas públicas. É essa chamada de atenção que eu queria deixar aqui no dia de hoje, Silvério Silva. Em relação ao aniversário da cidade, Humberto. Pois é, teremos, infelizmente. O seu jornal publicou aqui, tem uma matéria aqui especial, um caderno especial, que aborda todos os aspectos da cidade, não é? Pois é, uma forma diferente, o pessoal lá da redação e do departamento comercial, que fez uma edição com 34 páginas hoje. O Folha do Estado tem 27 anos, Silvério. Passou a ser o segundo jornal em longevidade na cidade. O primeiro foi o Folha do Norte. Até então era o Feira Hoje. No dia 27, o Folha do Estado ultrapassa o Feira Hoje como jornal, como o segundo jornal de circulação mais longeva da cidade. Então nós temos esse orgulho. E olhe bem, lutando contra as dificuldades que é hoje o jornalismo impresso. Devo dizer que principalmente diário, né? Diário, que é uma dificuldade maior. Devo dizer que a saúde financeira do jornal é bom e que eu não vislumbro qualquer possibilidade, pelo menos enquanto eu estiver vivo, que o jornal possa deixar de circular. Digo isso com a segurança de um trabalho que toda uma equipe que nós temos, de publicitários, de trabalhadores que participam em licitações, o pessoal que trabalha também fora da Bahia com essas publicações, isso faz com que eu possa dar essa garantia de que nós continuaremos escrevendo a história de Feira de Santana, que já são 27 anos. E para a edição de hoje é um legado. E não é grana, porque não é muita coisa, quase nada. Eu vou divulgar daqui. Depois de 27 anos, é a primeira vez que a Prefeitura de Feira de Santana não dá uma mensagem de parabéns à cidade no jornal. É normal isso. Primeira vez? A primeira, nunca aconteceu, nunca, em nenhuma época. Nos 27 anos, a Prefeitura... E a Prefeitura publica uma mensagem? Não, nenhuma mensagem. E o argumento foi apropriado por um momento até, que diz que economia... Nunca publicou? Sempre publicou. A primeira vez que não publica. A primeira vez que não publica. O argumento de dificuldades financeiras, que eu compreendo. Quando tem que fazer economia, tem, inclusive nas licitações. Por falar em prefeitura, um ouvinte ligou aqui na semana passada, dizendo que estava sabendo sobre umas reuniões e que você teria sido convidado a ser vice da chapa do PT, encabeçada por Zé Neto. Se há essa possibilidade? Não tem qualquer fundamento. Nunca fui convidado por nenhum político para ser candidato a vice. E se fosse convidado, aceitaria? Hoje não. Hoje não. Tudo bem. Aliás, fui uma vez na campanha de Zé Falcão, que eu não quis ser, e indiquei meu irmão Edson para ser candidato a vice. Ô, Humberto, essa semana foi divulgado aí o resultado de uma pesquisa para prefeito de Feira de Santana. Eu queria que você falasse um pouco se realmente esses números batem com a realidade, Humberto. Olha, eu não posso mensurar assim, eu respeito pesquisa e sei que o resultado dela espelha aquilo que foi feito. Depende do local. Diz assim, olha, eu sei que eu sou mais votado no Minha Casa Minha Vida, faz a entrevista 70% lá, aí o cara ganha. Então eu não sei quem contratou e também não é obrigado a dizer quem contratou e também não sei a sistemática de coisas. Claro que eu vi alguns números que me causam assim, não é desconfiança, mas um cuidado na avaliação disso, entendeu? Eu não posso entender... O que mais me chamou a atenção é que o ex-prefeito José Ronaldo sempre venceu as eleições no primeiro turno. E nessa pesquisa, ele iria para o segundo turno com o deputado Zé Neto, não é isso? E a vantagem dele em cima de Zé Neto é de, acho que 8 pontos. Eu não me recordo bem, eu vi a matéria, mas não recordo bem, mas sei que havia uma vantagem pro Ronaldo nessa pesquisa e alguns candidatos que eu esperava que tivessem uma performance melhor não apareceram bem. Com isso, eu não quer dizer, é mentirosa, porque eu não sei onde foi feita a pesquisa. Já disse aqui sobre outra pesquisa. Se foi, não é o caso, estou dizendo, tem pesquisa que pode acontecer na perna. E na perna depende do humor de quem
está usando a perna para fazer pesquisa. Se é que me entendem. Ok. Então, Humberto Cedrais de volta no próximo domingo no programa Silvério Silva. Bom dia. Hora certa. Oferecimento. Programa Silvério Silva. Jornalismo sério e descontraído. Silvério Silva. Oferecimento Café 2 de Julho.